Gente, vamos começar o programa aqui, já falar sobre mercado, aproveitar, já começar falando um pouco sobre economia. Hoje, o PT, ele foi... Hoje nós demos uma matéria da Júlia Schiafarino, nossa repórter aqui de Brasília, falando um pouco sobre a pressão que o PT vem sofrendo para detalhar o seu programa econômico. Vamos colocar aí na tela, aí, Joelton, tá no ponto? Isso, após cobranças, PT... Sobe um pouco, querido, eu realmente estou sem retorno. Após cobranças, PT promete apresentar conjunto de compromissos econômicos. Desce um pouquinho, por gentileza, ô Joelton. A campanha petista deve apresentar hoje, né, um conjunto de compromissos para o país, né? Essa carta já vem sendo pressionada já faz um tempo, né? É uma carta parecida com a de 2002, e o Lula estará ao lado de Geraldo Alckmin e Simone Tebet para falar um pouco sobre esses compromissos, né? O PT tenta, com esse tipo de acordo, com esse tipo de compromisso, conquistar o eleitor de classe média. Se vai conseguir, gente, sinceramente eu não sei. Isso nós vamos saber no próximo dia 30 de outubro. A expectativa também diz que seja lançado um documento com compromissos de campanha que unam ações para a retomada de poder de consumo da população de baixa renda, principalmente naquele programa, né, de renegociação de dívidas, né, que foi um programa do Ciro Gomes, né, vamos lembrar aquela clássica frase do Ciro Gomes de 2018, né, eu vou tirar o seu nome do SPC, e também eles tentam aí, nesse documento, firmar compromissos com integrantes do agronegócio. Deixa eu aproveitar também e falar aqui, olha, quem será o próximo ministro da Fazenda, né? Existe uma especulação sobre quem pode ser um eventual ministro da Fazenda, ou do governo Jair Bolsonaro, ou do governo Lula. Vamos subir um pouquinho a publicação, por favor, gente? As eleições presidenciais estão chegando na reta final, e um dos assuntos mais relevantes para o mercado atualmente é o nome do próximo ministro da Fazenda. Há duas possibilidades, né? Uma para cada candidato, né? Se fala-se muito, Paulo Guedes, a tendência é que o governo federal, caso o Jair Bolsonaro seja mantido, ele é o nome mais forte, e no caso do PT, o partido fala muito que só vai indicar o seu próximo ministro da Fazenda, caso vença as eleições. Mas, vamos descer um pouquinho o texto, gente, mas fala-se muito do nome do Henrique Meirelles, né? O mercado espera muito o Henrique Meirelles, a campanha do Lula tem resistido ao máximo a detalhar essa questão econômica. O fato é que a imprevisibilidade do partido sobre a questão econômica tem, de certa forma, tumultuado o mercado. E é justamente sobre isso que vamos falar agora com o nosso analista de economia, nosso Rodrigo Oliveira. Rodrigo, tá na linha, gente? Tô hoje, não estou no mudo, né? Não está no mudo, hoje está tranquilo, hoje direto. Pronto, fico passando Tudo bem, vergonha, querido? que já Como é que você passo tá? vergonha de manhã, passo vergonha à noite, tá terrível. Não, que Tô isso, muito bem, Rodrigo. Wilson. Não, a gente passa vergonha direto. Só para você ter uma ideia, eu não consigo mostrar aqui, mas antes do programa caiu café, água aqui. Olha aí. Então, assim, imagina a situação. Mas, Rodrigo, vem cá, me tira uma dúvida. Você tá em casa, mestre? Eu tô em casa. Eu Olha, tô olha a visão da. essa Olha só semana em como é que o casa. cara tem um estilo. Olha que casa maravilhosa. Temos duas poltronas ali, ao estilo Lina Bobardi, né? Algo maravilhoso, né? Uma bela luminária ao fundo. Rodrigo, o mercado de fato agitado com a questão com essas eleições, né? Assim, a gente conversou um pouco sobre isso ontem, e parece que o fato de o PT estar na frente, do presidente Lula estar na frente nas principais pesquisas, aliado ao fato do partido se negar a falar sobre o seu eventual ministro da Economia, parece que cria uma situação de turbulência maior. É isso mesmo, Rodrigo? É isso, na verdade o mercado não gosta de incerteza, né? Quanto mais incerteza, mais caro fica. É basicamente isso. Eu assim, não vou ficar em cima do muro aqui, eu acho que agora às 18h30 aí, essa live não vai trazer nada de muito específico. Eu espero que traga, para falar a verdade, mas eu acho que não vai trazer, porque o risco de desagradar é maior e o candidato está na frente. Então, pelo menos é o que apontam as pesquisas, e aí eu acho difícil de você se comprometer com alguma coisa aos 45 do segundo tempo, correndo o risco de desagradar
uma parcela da população. O que acontece no mercado, a gente tem o que a gente chama aí, ontem eu falei disso também, o tal do kit Bolsonaro, o kit Lula, que são empresas na bolsa, né, que a gente pode chamar de empresas mais aderentes ou empresas que reagem de uma forma mais positiva para um ou outro candidato. Então, o Bolsonaro tem as estatais, né, são as grandes estrelas aí do kit Bolsonaro, numa esperança do mercado de uma desestatização do Banco do Brasil ou da Petrobras, ou de pelo menos a não utilização das estatais para desenvolvimento de projetos sociais, que é algo que deu muito errado lá no governo Lula no começo. E do lado do Lula, as empresas ligadas ao varejo, né, ao consumo, e ao consumo não cíclico, inclusive supermercados, alimentos e bebidas, e consumo de linha branca, como Via Varejo, Magalu, e também empresas do setor educacional, porque o Lula, esse programa do FIES, ele acaba transferindo bastante dinheiro para essas empresas ligadas ao setor de educação. E isso aconteceu lá no passado, foi uma ideia que funcionou muito bem para as empresas, pelo menos, e também para aumentar aí o número de pessoas, de adolescentes, de jovens na universidade, o acesso à universidade. Teve um efeito colateral aí de endividamento desses alunos, mas, de qualquer forma, é um esforço que foi feito aí para incluir mais gente no ensino superior. Então, essas empresas acabam reagindo melhor ao Bolsonaro, ao Lula, quando o Lula aparece melhor nas pesquisas, e é o que tem acontecido. Primeiro teve um receio do efeito Bob Jeff, né, na segunda-feira. Sim, falamos isso ontem aqui. Qual o efeito, né, que esse dia de fúria, como você definiu aí ontem, do Roberto Jefferson contra a Polícia Federal teria na eleição? Não parece, a primeira pesquisa que traz aí já pessoas ouvidas um dia depois, não parece que afetou muito. Bolsonaro ficou estável e o Lula também, então não parece ter afetado muito, mas o mercado tem um pouco de receio disso e desovou tudo que tinha de Petrobras e Banco do Brasil, chegaram a cair mais de 10% durante a sessão de ontem, tanto uma contra a outra. E hoje, embora o Ibovespa tenha fechado aí em 1,20 negativo, né, tenha caído 1,20, as empresas ligadas ao kit Lula, algumas delas, né, principalmente o setor educacional, Edux, Cogna, para quem é mais afeto aí ao mercado, Edux, Cogna, Magalu, estavam entre as poucas altas hoje no índice. Como elas têm peso muito baixo, acaba que não consegue carregar o índice, e a gente descolou e está vivendo no que eu tenho chamado aí nas últimas 2 semanas de um sequestro do investidor, o sequestro eleitoral do investidor, né? O investidor está extremamente focado na campanha eleitoral e está esquecendo do resto do planeta. Então a gente assumiu uma dinâmica própria aqui no nosso mercado. Deixa eu levantar meu dedinho aqui, tipo aluno de ensino fundamental, só para tirar uma última dúvida, porque a gente tem muita coisa ainda para falar no programa de hoje, Rodrigo. Hoje tivemos um indicador econômico, né, que foi divulgado, né, tivemos a prévia já da inflação, se não me engano. IPCA 15. Isso é o IPCA 15. E com essa instabilidade de mercado, há uma perspectiva de ou o governo federal, o Banco Central, aumentar a taxa de juros nessa situação de estabilidade, ou ainda não dá para se falar sobre isso, Não, Rodrigo? por enquanto não. O mercado não precifica nenhum aumento de juros. Muito pelo contrário, lá para o final do primeiro semestre, o mercado continua precificando queda de juros. O que você tem é oscilação aí na curva de juros, né, que a gente chama de abertura da curva de juros. A curva de juros, se você imaginar, são taxas para diversos vencimentos, né? Então, quando ela abre, aquelas taxas ficam um pouquinho mais altas, mas não há muita expectativa de aumento da taxa de juros Selic agora. Para o futuro, aí sim, talvez a queda que a gente estava esperando fique um pouco mais travada. Hoje teve uma fala do Meirelles num evento da Quineia, de um fundo de investimento do Itaú, que é controlado pelo Itaú, de que ele, na opinião dele, será necessário furar o teto, e ele acha que é cabível furar o teto de gastos no ano que vem para manter o Auxílio Brasil
ou Bolsa Família, sabe-se lá como é que vai se chamar, né? No próximo ano, em R$600. É a dúvida, né? Se for Lula, os caras vão querer retomar o programa Bolsa Família, para não ter essa herança. O que eu, sinceramente, desculpa o parênteses de te cortar, Rodrigo, que eu acho uma bobagem, sabe? Desnecessária, sabe? Porque eu também acho. Eu até você não muda o programa, sabe? Você só tem uma relação de memória afetiva, sabe? Então... E assim, tem um dinheiro que se gasta com isso que é desnecessário, né? Porque você tem que mudar tudo que é placa, adesivo, camiseta, carro, e você joga um dinheiro no lixo, mas é da política brasileira essa coisa de ter uma marca, né? Mas então, assim, o Meirelles falando disso e até falando em desestatizar ou privatizar o que ele chamou de estatais que não servem para nada, né? Estatais que perderam a função. Ele cita isso como exemplo de você cria uma estatal para fazer, sei lá, uma ponte da cidade A a B. Depois que a ponte acabou, a estatal fica lá, mas não existe mais motivo para ela estar lá. Então ele estava defendendo privatização disso. Mas no âmago, assim, o mercado tem um pouco de receio, um pouco de medo do que vai acontecer por falta de transparência e essa percepção de risco fiscal, de que, putz, talvez esse arcabouço fiscal tenha uma guinada muito forte, isso diminui o apetite a risco, né, que a gente chama, que é o investimento em bolsa, o investimento no setor produtivo, até você ter um pouco mais de visibilidade nessa política. É isso. Oi, Rodrigo, por favor, Desculpa, pode? O espaço é seu, aqui temos café, chá, cafezinho, a casa é sua, amigo. Eu quero dizer duas coisas, mas a primeira é que eu fiquei com inveja do Beto Massa de não ter pensado no senhor Wilson antes. E a segunda, só para responder sua pergunta, que eu acabei falando um monte de coisa e não respondi. O IPCA 15, apesar de ter apresentado uma pequena aceleração, ele continua mostrando o que a gente chama de desinflação, né? A inflação continua caindo e os juros respondem muito mais a isso do que qualquer outra coisa. O que a gente tem é na ponta longa da curva, quando eu falei aquele negócio da curva, nos vencimentos mais longos, um pouquinho mais de abertura, e aí provavelmente precificando uma queda da inflação agora, mas uma pressão inflacionária lá para frente, e aí provavelmente em função dessas exceções fiscais que a gente deve criar em 2023. Tá, gente, nosso Rodrigo falando sobre economia, dando uma aula, né, para você que está aí, para o nosso chat, nossa audiência mais qualificada do Brasil. Rodrigo, obrigado pela atenção mais uma vez, desculpa te encher o saco mais uma vez, isso, nós nos encontramos numa próxima. Obrigado, mestre. Valeu, até mais, gente, obrigado.